Segundo Crônicas, do capítulo 33 ao capítulo 36. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez acerotes, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, nos dois átrios da casa do Senhor. Além disso, queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom, e usou de augúrios e de encantamentos, e dava-se a artes mágicas, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram o mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. E, estando ele angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, até a entrada da Porta dos Peixes, e fê-lo passar ao redor de Ofel, e o levantou muito. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O restante dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. Também a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão,
e os lugares onde edificou altos, e pôs os asserins e as imagens esculpidas antes de se ter humilhado. Eis que estão escritos nas crônicas dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Pelo contrário, multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon, e fez reinar em lugar dele seu filho, Josias. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos asserins, e das imagens esculpidas e de fundição. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalins, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles. Os asserins e as imagens esculpidas e de fundição, ele os quebrou e reduziu a pó, que aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor, derribou os altares, reduziu a pó os asserins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E foram ter com Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram nas mãos dos oficiais que eram superintendentes da casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e que trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas, madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra.
e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer sorte de serviço. Também dentre os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ela habitava, então, em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram a esse respeito. E ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar, e não se apagará. Todavia, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então, o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto,
que fora encontrado na casa do Senhor. E o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor, de andar após o Senhor e de guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto, que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e assim fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor, seu Deus. E, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Então, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Imolou-se o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e que estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e o de Salomão, seu filho. E estai no lugar santo segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família levítica. Também imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ora, Josias deu aos filhos do povo, a todos que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho em número de 30.000, todos para os sacrifícios da Páscoa, e 3.000 novilhos. Isto era da fazenda do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Cocanias, e Semaías e Netanel, seus irmãos, como também Hassabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos, e 500 novilhos. Assim se preparou o serviço, puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas pelas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, e estes esfolavam as reses. E puseram à parte os holocaustos para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os novilhos. Assaram a Páscoa ao fogo, segundo a ordenança. E as ofertas sagradas cozeram em panelas
em caldeirões e em tachos, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois, prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os holocaustos e a gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Gedutum, vidente do rei. Como também os porteiros estavam a cada porta. Não precisaram se desviar do seu serviço, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali estavam, celebraram a Páscoa naquela ocasião, e, durante 7 dias, a festa dos pães asmos. Nunca se celebrara em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrara tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa à qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Todavia, Josias não quis virar dele o seu rosto, mas disfarçou-se para pelejar contra ele, e, não querendo ouvir as palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e, pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e as suas boas obras em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porquanto o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata,
e 1 talento de ouro. Então, o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoaquim. Mas a seu irmão Jeoacás, Neco o tomou e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias, a fim de o levar para a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim, e as abominações que praticou, e o que se achou contra ele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei de Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração, para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Por isso, fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Entregou todos nas mãos. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus vasos preciosos. E aos que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados. Pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.